Hora de falar do Vascão da Gama. Tem uma disputa boa aí no Campeonato Carioca, né? Pra ver quem pega uma vaga na fase semifinal. E entre os grandes, Botafogo e Fluminense. O Botafogo, como é que tá o Botafogo nessa briga, hein? Do Campeonato Carioca, cara. Então, o Botafogo ele teria que vencer o Vasco e torcer por um tropeço do Madureira. Essa é a combinação que o Botafogo precisa. O Botafogo, dos três grandes, tirando o Flamengo que tá classificado, dos outros três grandes, o Botafogo é que tem a vida mais difícil, né? É isso. Assim, basicamente é uma combinação parecida com a do Vasco. Só que assim, Azevedo, será que o Botafogo vence o Vasco? Botafogo com reserva? O Vasco muito mais focado e motivado no Carioca? Pois é. Bom, vamos lá falar do Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Para encerrar a novela Garré, né? Já que ele chegou ontem à noite no aeroporto do Galeão, já deu entrevista, o Vasco já postou foto com a camisa dele, com a camisa, né, do Vasco, com a número 15. Então, Benjamin Garré, o argentino, é jogador do Vasco e a expectativa é que para a semana que vem, Vasco passando para as semifinais do Campeonato Carioca, ele esteja à disposição. Vamos ouvir então o que falou o Garré ontem na chegada no aeroporto do Galeão. Con tanta historia, con tantos títulos, soy consciente de que llevo un equipo muy grande, así que bueno, vengo con esa intención, con ganas de aportar, de competir, de lograr títulos. Sé que este club requiere eso, así que muy feliz. Espero que sea un gran año y una gran estadía en este gran club. Então tá aí o Garré, atacante argentino, 24 anos de idade, vem do Krylia Sovetov, da Rússia. Ele foi muito cedo para a Inglaterra e fez a base toda no Manchester City. Em 2020, o Garré voltou para a Argentina, jogou no Racing e no Huracan. Em 2022, foi para o Krylia Sovetov, a equipe russa, e 3 temporadas por lá, 58 jogos, 13 gols e 4 assistências. Com o Vasco, o Garré assina por 3 temporadas até o fim de 2027. Negociação de 2,5 milhões de euros, com até mais 1 milhão de bônus, tá? 1 milhão de euros de bônus. É uma compra em definitivo. Então, para explicar, né, o que eu tenho falado sobre isso, o Vasco tá fazendo muitos acordos para frente. Eu sempre falo, igual cartão de crédito, você parcela no cartão e joga para frente. Né? São dívidas a pagar, não dívidas do passado. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Garré é jogador do Vasco. Portanto, fica a expectativa aí para a estreia do atacante argentino, Zé V. Vamos aguardar, né? Não dá pra gente ignorar que o Vasco tá buscando alternativas, né? Que o Vasco tá tentando, dentro das suas limitações financeiras, buscar reforços, né? Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Vasco sonhou com a contratação do Garré ou sonhou com a contratação do Nuno Moreira, mas eu tenho certeza também que o torcedor consciente, aquele que entende a realidade, percebe que dentro de um cenário complexo de falta de grana, de investimento muito reduzido, o Vasco conseguiu, no fim das contas, se movimentar para sanar carências do elenco, pelo menos nessa primeira janela. Repito, não são craques, né? Os jogadores que podem receber uma certa contestação, a gente vai ter que entender como eles funcionam com bola rolando, mas os tiros dados pelo Vasco no mercado foram razoavelmente criativos para quem ficou sem as principais opções. O Vasco queria o Bruma, o Vasco queria o Brian Rodrigues, não deu. Pode ter um pouco de incompetência da diretoria na busca por reforço? Pode ter também, eu não tô aqui passando mão na cabeça da diretoria. Mas a gente sabe que também não é videogame, né, Azevedo? É muito mais complexo você atacar o mercado do futebol com tanto clube concorrendo pelos mesmos jogadores. Você com uma crise jurídica com a antiga SAF. Um ambiente instável, uma instabilidade que te atrapalha na movimentação. Então, assim, olhar hoje o Garré chegando, olhar o Nuno Moreira chegando, o Vasco ainda tentando o Lloyd, ainda tentando mais uma opção, significa que o Vasco entendeu que não dava pra fechar essa primeira janela. Tem opções de velocidade no ataque, as opções chegaram, claro, cada um numa característica. O Garré trabalha mais por dentro, o Moreira também tem um pouquinho dessa característica de um meio atacante, de repente vem o Lloyd pra dar mais velocidade, volta o Watson de lesão. Ryan tá vindo aí agora de seleção sub-20, é um jogador importante também nesse quesito de velocidade, força física. Mais tarde na temporada vai ter o DVD. Não é o elenco dos sonhos, mas é primeiro entender a realidade, cara. Se você não entende a realidade, se você navega na ilusão de que meu clube é tradicional, meu clube é gigante, etc, ele precisa dos melhores jogadores, você vai se afogar, cara, porque no fim das contas o Vasco é tradicional, o Vasco é gigante, o Vasco é maravilhoso, gigantesco, todo mundo, ninguém tem dúvida disso. Mas a realidade do mercado do Vasco hoje é essa: apostar em jogadores, ser o mais criativo possível para tentar tirar algum resultado positivo. Está o Carlão aqui e sempre com algumas pontuações interessantes. Gabriel,
Até que ponto a má fase do Coutinho, Paê, Jair e Paulinho influenciam na contratação desses jogadores que estão chegando? Então, Carlão, eu acho até que pode ter uma influência, mas eu acho que o Vasco já tinha essa consciência de que não dava pra fechar a janela. Tem jogadores de lado de campo, jogadores ou de velocidade, ou jogadores até de construção, mas que atuam abertos. Eu acho que já existia essa noção. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco foi nas opções mais desejadas. Tô citando aqui Brian Rodrigues, Bruma, e não deu. E aí não dá, você começa a tentar vasculhar o mercado. E isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Claro que uma certa pressão, por falta de desempenho, isso tudo acaba interferindo sim no planejamento. A torcida faz volume em cima da diretoria, a diretoria acaba cedendo um pouquinho. Mas eu acho que nesse caso já estava mais ou menos desenhado no planejamento que o Vasco precisaria buscar esses jogadores. Dava até pra passar ali do estadual, como parece que vai dar pra passar, sem esses atletas. Mas pra Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, você precisa qualificar. Eu acho que a diretoria já tinha isso em mente. Vamos lá, eu prometi, na verdade, que ia trazer outros nomes, né? Um deles é do jovem colombiano Neisser Villarreal, que é um atacante colombiano do Milionários. Ele tem 19 anos de idade, foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia, e o Vasco quer o Villarreal por 5 anos, até 2029, uma operação de 4 milhões de dólares. O Milionários quer essa negociação, mas o staff do jogador não, porque quer que o Villarreal saia do Milionários como jogador sem contrato. O contrato lá está acabando. Então o Vasco teria que fazer um convencimento no staff do jogador e no próprio jogador para que ele saia de lá. Vamos ver como é que vai ser esse poder de convencimento aí do Vasco. Outra negociação por mais um atacante, o Brian Palacios, do Atlético Mineiro. Palacios tem 22 anos de idade, da base do Atlético Nacional da Colômbia. Ano passado chegou ao Galo, já atuou por 29 partidas, 2 gols e 4 assistências. Interessa ao Vasco também, e a tendência é que avance essa negociação. O Vasco vai trazer essa galera toda? Não. Por exemplo, a situação do Lloyd Augusto, que deu uma travada, mas a gente viu o Vasco correndo atrás de nomes, né? Buscando nomes, fazendo mapeamento e abrindo negociações. Um outro ponto importante, que é sempre bom a gente falar, que eu tenho batido nessa tecla, né, aqui recentemente, é que o Vasco, fazendo essas contratações, ele não está desembolsando quase nada agora. O Vasco está fazendo dívidas para frente. Eu sempre falo, é igual cartão de crédito, é para frente, né? Não é que esteja devendo para trás. Mas a dívida vem aí para ser paga numa hora, né? Pelos acordos que o Vasco vem propondo aí para os clubes e para os staffs. Vamos acompanhar no meio disso tudo domingo, né? Tem esse clássico decisivo para o Vasco tentar vencer o Botafogo e o Fluminense ao mesmo tempo. Vai ter que vencer o Botafogo e vencer o Fluminense no saldo para avançar para a semifinal do estadual. Tá no mercado olhando todas as prateleiras, né? Isso. Ele não tá decidido o que vai comprar no mercado. Passando tudo no crédito, né? Já foi no feijão, já foi no arroz, aí deu a volta, foi lá pro setor dos vinhos. O Douglas Prado. O nome do cara é o mesmo nome do time da Espanha, Villarreal? Sim.